Olá, baby. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, tá? Vamos para mais uma correção da sua redação, tá bom? Mais uma não, né? A primeira. Então vamos lá. O tema: os estigmas para combater o aumento de infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ok. Então, a Organização Mundial da Saúde não é necessário você colocar a sigla, não, tá? Já que é bem conhecido, então você não precisa colocar a sigla, já que você já colocou o nome por extenso. O nome por extenso, ele entra aí como obrigatoriedade para siglas que não estão, não são tão conhecidas, tá? A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Todavia, tal perspectiva não é verificada no Brasil, uma vez que o brinquedo de Amora, uma vez que os estigmas dificultam, né? Não é dificultam, dificultam. Uma vez que os estigmas dificultam o combate ao crescente número de jovens com infecções sexualmente transmissíveis. Verifica-se a formação de um problema em virtude da irresponsabilidade, não irresponsabilidade, social e a negligência educacional. Explicitamente é necessário analisar os aspectos dessa problemática, assim como medidas para solucioná-la. Ok, então eu entendo que o seu desenvolvimento né, seria sobre a irresponsabilidade social e o 2, negligência educacional, né? Então você colocou uma contextualização, né, geral do tema, como tem que ser, né? Já que o tema fala sobre saúde, então sua contextualização fala sobre saúde. Você faz esse contraponto apresentando a parte da sua tese, que é o seu posicionamento crítico, dizendo que não é verificado no Brasil, né? E então aqui eu tenho o seu posicionamento crítico, né? E eu também tenho a presença do tema, né? Aqui eu tenho o tema bonitinho, tá? Agora, a questão que eu tenho do tema é que você esqueceu de uma partezinha que é extremamente importante, que pode mudar tudo. A infecção transmissíveis entre os jovens, tá? Então, não é infecção transmissível entre os idosos, entre mulheres, entre homens, entre pessoas com deficiência, é entre os jovens. E isso precisa estar presente, tá? Ah, não, peço perdão. Você colocou número de jovens, tá? Tá aqui. Então, perdão, errei. Fui moleca, dei uma de Neymar. Vamos lá. D1, D2, apresenta o ponto de vista, tá? Tem a presença também de conectores, né? Uma vez que para, né? Tem também todavia, tá? E outros conectores, o I também, ok? Então, vamos lá. Em primeiro plano, tá? Então, em primeiro plano, ele não é considerado operador argumentativo de acordo com a Sebrasp, né? Mas eu vejo que você colocou aqui o ademais e o por fim a gente vai conversar também. Mas o em primeiro plano, ele não é considerado operador argumentativo pela Sebrasp, justamente porque não há essa relação, né, não cria essa relação com o parágrafo de introdução. Perdão. Não cria essa relação com o parágrafo de introdução. Então, seria interessante se você colocasse diante desse cenário, né, ou colocasse um vale ressaltar, né, que criaria mais essa relação entre os parágrafos, tá? Em primeiro plano, o fator influente. Sara, mas eu vou perder ponto por ter colocado em primeiro plano? Não. A competência 4, ela exige que você apresente, no mínimo,
2 operadores argumentativos para conseguir os 200 pontos na C4, tá? Então, você colocou aqui o AD+, que já tem um operador argumentativo, né, a contabilidade, e a questão, filha, do por fim, é justamente porque a gente sabe que a conclusão, ela é o quê? O fim do texto, né? Então, é um conector muito óbvio. É claro que a Sebrasp, ela não vai lhe penalizar por isso, né? Óbvio. Mas é importante que a gente tenha esse cuidado com os conectores utilizados. Então, um logo, né? Um assim, um portanto, né? Traria uma relação, né, entre os parágrafos melhor do que o por fim, né? Enfim, é só uma sugestão, tá bom? Sara, vou perder ponto por isso? Não vai perder ponto por isso. Em primeiro plano, um fator influenciador é o caráter irresponsável da sociedade brasileira. Sob esse óbice, vírgula, então eu sempre apresento vírgula, né, depois de conector. A escritora Amanda, e sobrenome, né, eu me abstenho, o pronunciamento dele não rola, relata em sua obra A Voz da Sereia, volta nessa lireia, liro, não sei o que significa isso, nesse meu pai celeste, licero, peraí, a voz da sereia volta nesse não, desisto. O corretor não ia perder muito tempo não, viu? Ele não entendeu a porra dele, ele avança. Versos que denunciavam a normatização da pedofilia e atos de abuso em relacionamento. Essa premissa evidencia o nível do descaso dos cidadãos, visto que o tabu impede a instrução relacionada ao sexo, assédio, infecções, doenças, assim como a omissão dos direitos, deveres, assim como a omissão dos deveres sociais, impede a marginalização de denúncias. Tá. Mas assim, o que é que esse teu repertório tem a ver com a irresponsabilidade social relacionada a infecções sexualmente transmissíveis entre jovens? Porque você está falando sobre normalização de pedofilia e atos de abuso. Isso não tem consistência, né, nenhuma em relação ao tema, muito menos a tua tese, né? Não tem como. Se você utilizasse um repertório que pudesse falar sobre jovens, que pudesse falar sobre essa perspectiva de sociedade, né, de sexualização, de tabus. Por exemplo, você está falando aí sobre tabu, tem um repertório maravilhoso que é o do Michel Foucault. No livro dele, A Ordem do Discurso, ele diz que alguns saberes, né, são bloqueados da sociedade, né, por instituições sociais acharem, né, que esses saberes eles seriam uma ameaça, né? Então você poderia ter colocado o Michel Foucault falando assim, ó, deixa eu descer aqui para poder escrever, né? Você poderia ter colocado assim em relação a Michel Foucault, tá? Em sua obra A Ordem do Discurso, o filósofo francês Michel Foucault, né, afirma que alguns saberes, por serem considerados nocivos para algumas instituições sociais, são bloqueados e, portanto, não transitam na sociedade, tá? Então, eu tenho
essa citação, ela fala propriamente sobre tabu. Aí depois você viria dizendo, né? É para poder tornar produtivo. De forma análoga, né? As palavras de Foucault, se materializam na realidade brasileira atual, a qual, né, consolida-se o aumento de casos de ISTs entre os jovens, uma vez que a falha educacional ou a ausência de, né, deixa eu ver a sua tese, uma vez que a ausência de responsabilidade social, não. E aí você segue com a sua argumentação, tá? Mas esse teu repertório, de verdade, não lhe ajudou na dica de nada, na dica. Assim como a omissão dos deveres sociais impede a realização de denúncias. Tá, minha filha, mas tá bom, mas vamos lá. Eu acho que eu vou explicar um pouco o tema, que eu acho que a sua argumentação aqui, ela tangenciou, tá? Aqui, nesse parágrafo, a sua argumentação, ela tangenciou. Por quê? Quando a gente fala sobre infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens, a gente propriamente não está falando de assédios, a gente não está falando de abusos, tá? Então, entende por jovens ali, aqueles adolescentes, os próprios textos motivadores estavam descrevendo os dados estatísticos, né, desses jovens que estão com a faixa etária, né, o aumento, né, então 16, 17, 18 anos, tá? Óbvio que não quer dizer que eles não estão suscetíveis, né, a questões de abuso, mas não está falando propriamente nesse viés. Tá falando em que viés, Sara? Naquele jovem, né, que inicia a sua relação sexual e que não tem a responsabilidade em utilizar preservativos. Então, acaba adquirindo, óbvio, né, infecções sexualmente transmissíveis. Pela falta de camisinha, né? Pela falta de uso ou pela falta de acesso aos serviços, né, públicos. São esses quesitos. E não relacionado a abuso, a sexo, algo do tipo. Ou abuso, né? A pedofilia ou algo do tipo. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com as teses que a gente utiliza, né? Perceba que, nesse caso daqui, você fala sobre impede a instrução relacionada ao sexo. Até aqui tudo bem, né? A realização de denúncias. Denúncias em relação a quê? A esses abusos, ou então como a pedofilia que aconteceu no repertório, né? Não deixa explícito. Então, esse teu parágrafo, ele tá muito perto do tangenciamento. Muito, muito, muito perto mesmo, tá? A questão ele só não... E você botou irresponsabilidade de novo aqui. A questão não se tornaria, né, um tangenciamento em si, porque ainda assim você mantém as palavras do texto, né? Mas aí acaba entrando na C3 por conta do fio condutor, tá? Por conta do projeto de texto, né? Então, atenção às suas teses. Não pense em um lado muito brusco, né? O tema não está falando sobre isso. Pensa comigo. O tema não está falando sobre abuso, não está falando sobre pedofilia. O que é que o tema está falando? Os estigmas para combater o aumento de infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens. O tema é sobre isso, tá? Qualquer outra coisa que você ache que pode se relacionar, pedofilia, abuso, isso daí não entra. Por que, Sara, não entra? Porque no tema não tem explicitando ou restringindo nada disso. Ok? Então, vamos lá. Aderindo, não? Acho que aqui é aderindo. Você colocou aderindo. Comportamento individualista.
visto que o tabu impede a instrução relacionada ao sexo. Pensa outra coisa comigo aqui em relação à tua tese. O tabu, ele está propriamente relacionado à irresponsabilidade social ou à falha educacional? Né? Porque quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de quê? Do individualismo, né? Aquelas pessoas que. Aí o individualismo entraria em relação a quem está praticando, né, o ato sexual. A ideia de que apenas para o meu prazer, a ideia da responsabilidade apenas minha e não a responsabilidade com o outro também, né? Por isso a ausência do uso de preservativos, do uso de cuidados, né? E não essa irresponsabilidade focada em denúncias de pedofilia e abuso, porque isso não cabe no tema, tá? Ademais, vale destacar que outro fator determinante é a ineficiência das instruções escolares. Pronto. E o tabu entraria aqui como consequência dessa ineficiência de instituições escolares, entendeu? O tabu não entraria aqui. Porque se aqui você falar de falha educacional, ou de falta de informação, por exemplo, se no D1 você fala de falta de informação, você vai estar falando sobre a mesma coisa no D2, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Quando você coloca combater o aumento de infecções sexualmente transmissíveis, não sei, você pode colocar influência midiática, você pode colocar algo relacionado ao Estado também, mas se você não se sentir à vontade, não tem problema. Você pode colocar em relação à formação familiar, né? A questão da falta de orientação da família, né? A falta da presença da família na maturidade, né? Desses jovens. A influência da mídia entraria no sentido da própria romantização, né, dos atos sexuais sem proteção em obras de entretenimento, como filmes, romances, quantos romances, né? Comédia de romance e tudo mais, que fala sobre isso. No D2, eu acho que você utilizou a série Sex Education, né? Que ela contrapõe isso. Mas Sex Education é 1 em 1 milhão que faz, né? Essa necessidade de uma orientação, né? Mais voltada para os jovens. Ademais, vale ressaltar que outro fator determinante é a ineficiência das instituições escolares. Seguindo essa lógica, eita, meu Deus do céu! Ó, essa perna do ó chegou aqui em casa. Ela fez todo o processo, uns 400 mil quilômetros, e chegou aqui em casa. Seguindo essa lógica, a série Sex Education retrata de forma realística o posicionamento da escola no quesito conscientizador, através da narrativa de adolescentes que enfrentam dúvidas e conflitos no âmbito sexual sozinhos. Então, olha, inadequação de conector, tá? Por que essa inadequação de conector? Porque o então é uma conjunção inclusiva. Entende-se que você irá utilizar apenas para concluir o parágrafo. Eu estou vendo aqui que você não vai concluir o parágrafo porque ainda tem um outro período, né? Então, este então deveria vir aqui, ó, tá? Você poderia colocar o então, né, aqui. Então, e você nesse aqui poderia colocar semelhantemente, tá? Pressupõe-se que a negligência escolar contribui diretamente para o aumento das infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens, considerando que perde a oportunidade de acolher, aconselhar e instruir os estudantes pobres os perigos e consequências do ato feito sem preservativos de barreira. Tá, mas vem cá, quer dizer que só quem tem infecções sexualmente transmissíveis são os pobres, os ricos não? Não, 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 não. Cuidado aí com essa restrição, tá?
Se você não está falando que as instituições escolares de bairros subalternizados, algo assim, se você não está restringindo a isso, e ainda mais, mesmo se você restringisse, né, não tem um público, vamos dizer assim, que de certo modo seja mais suscetível a infecções sexualmente transmissíveis. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, tá? Os estudantes, os perigos e consequências do ato feito sem preservativo de barreira. Perceba como aqui você sustentou. Observe que o seu repertório ele está relacionado ao tema, está relacionado à sua tese. Óbvio que não necessariamente precisa ter os dois, né? É necessário que o seu repertório venha a ser pertinente ao tema, né? Então, não precisa você colocar, além do pertinente ao tema, pertinente ao argumento. Não. Apenas o pertinente ao tema já compete, né? Você já faz isso e você sustenta, né? Pressupõe que a negligência escolar contribui diretamente para o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. E aí você fala como isso acontece. Você meio que descreve a materialidade do teu problema, né? Comparado aqui. Aqui você não faz isso, né? Aqui você se embola. Tem um bolo aqui, um fubá bem solado no desenvolvimento 1, mas no desenvolvimento 2 você soube sustentar, tá bom? É inadmissível continuar promovendo traumas e mortes que poderiam ser evitados com uma simples conversa. Eita! Traumas, tá? Traumas é suficiente, tá? Traumas tá tranquilo. Morte é uma coisa muito mais drástica, né? Traumas tá bom, tá? Por fim, é imperativa a necessidade de solucionar a problemática. Para isso, a sociedade como um todo, e tem sociedade como só metade? A sociedade como menos metade? Não tem como, né? Aqui é marca de oralidade. A sociedade, empresas, trabalhadores, influenciadores digitais, profissionais da saúde, deve possibilitar a desconstrução de estigmas sobre ISTs. Somente ISTs era suficiente, tá? Você não precisava descrever a sigla toda. E caso você queira descrever a sigla toda, você não deve colocar entre parênteses. O parênteses acompanha a sigla ISTs, tá? E não a extensão do significado dela. Então, eu tenho, por intermédio de palestras de especialistas nas áreas para toda a comunidade. A ação será feita para contornar uma sociedade mais empática e responsável. Então, eu tenho aqui a sociedade. Nessa cozinha, não. Eu tenho uma sociedade. A mesma sociedade que é responsável é a sociedade que vai solucionar, né? Entendi. Tá? Isso é um pouco contraditório, né? Alguns, inclusive, acreditam, vulgo corretores, vulgo eu, né? Bom, ora, a sociedade ela não vai fazer só porque você mandou na sua redação. Se você está discutindo no desenvolvimento metendo o pau na sociedade, dizendo que a sociedade é responsável, que a sociedade é delinquente, que a sociedade não presta, e aí chega na conclusão a bonita da sociedade que vai resolver, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso dessa contradição. Sair um pouco, né, da ideia de mundo perfeito, admirável mundo novo. Não, isso não existe. Vamos tentar colocar, por exemplo, a mídia. Não está falando de informação? Não está falando de informação? Por que não a mídia? Já que você não falou sobre ela, né? Então, a mídia responsável pela disseminação de informações na sociedade, deve possibilitar a desconstrução de estigmas sobre infecções sexualmente transmissíveis por meio de palestras de especialidade. Não, tranquilo, né? Ação, meio. Tal ação será feita para contornar uma sociedade mais empática e responsável. Isso daqui é um O. Isso aqui não é um O. Paralelamente, também é necessário romper com barreiras invisíveis entre escola e aluno, juntos combatendo melhor a desinformação. Dessa forma, será responsável efetivar um dos pilares mais importantes
Da OMS. Menina, da OMS, acabou. Tu não precisa botar isso aqui de novo, né? Não precisa disso. É a mesma coisa aqui. Botou só IST, acabou. Isso aqui não precisa. Não precisa, tá? Então, meio e aqui a finalidade. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, 160 na competência 1, tá? Deixa eu ver se o 2 foi produtivo. Não, produtivo. Oh, eu botei azul, foi? Vamos lá. 160 na competência 1, tá? 160 na competência 2. Em relação à competência 3, 120 pontos, tá? Em relação ao seu desenvolvimento 1, tá? E ao seu desenvolvimento 2, em relação à própria, né, a restrição e aqui a questão da contradição, né, com a proposta do tema. Competência 4, competência 4 tem uma inadequação, então a competência 4 ela não aceita a inadequação para que tenha os 200 pontos. Então, para você ter os 200 pontos, além dos operadores argumentativos, você precisaria também não ter inadequação. Como houve essa inadequação no desenvolvimento 2, então menos 40 pontos. E também a competência 5 tem 200 pontos, né? Totalizando, então, aí, vamos dizer, 760, meu pai? Eu sou péssima mesmo em matemática. 320, 520, né? 520 mais 280, 800. Então, 800 pontos, tá? Eu quero a reescrita dessa redação, além do tema da semana, ok? Um beijo, um cheiro, qualquer dúvida pode me mandar mensagem pelo WhatsApp. Beijo!